Vamos falar do final dessa nova série do mundo de The Walking Dead, The Ones Who Live, que por sinal é a série do Rick Grimes, e eu admito pra vocês que esse final me pegou desprevenido, porque eu tava achando que ia acontecer outra coisa. Mas antes, se tu ainda não me conhece, seja muito bem-vindo ao meu canal, eu sou HDR, e se tu gosta de conteúdo de cinema, principalmente dicas de filmes e séries, que eu principalmente estou assistindo no momento, aproveita e me segue para não ficar de fora de nenhum vídeo novo por aqui. E se tu também é fã do mundo de The Walking Dead, aproveita e me segue, porque eu amo falar sobre esse universo. Então, bora lá! Aproveitando que a gente ainda tá no começo desse vídeo, comenta aqui embaixo, mano, o que vocês acharam desse final desse episódio, que eu quero muito saber a opinião de vocês. Se vocês acham que foi bom, obviamente eu vou dar minha opinião, mas mais pra frente, porque primeiro vamos falar de tudo que aconteceu dentro desse episódio. Obviamente, esse episódio eu admito pra vocês que acabou passando muito mais rápido do que eu gostaria, e sim, eu gostaria que, na verdade, essa série tivesse um pouco mais de episódios, pelo menos o dobro. Que eu admito pra vocês que, pelo menos pra contar uma história bem legal, daria pra contar facilmente aí com 12 episódios e não com 6. Eu não sei porque eles estão muito tirando isso, que com 6 episódios a gente consegue contar a história de uma série, mas na verdade isso não tá acontecendo de maneira alguma. E isso, na verdade, já vem faz um tempo acontecendo com muitas produções, e isso particularmente tem me incomodado bastante, e agora me incomodou um pouquinho mais nessa. Mas assim, vou admitir pra vocês que o começo desse episódio me pegou bastante porque foi muito cinematográfico. Inclusive o episódio inteiro eu adorei demais por conta disso. E obviamente no começo desse episódio a gente já tem aí o Rick, né, se encaminhando pra CRM dizendo assim, gente, eu não morri, eu voltei à vida. E em paralelo a gente já tem aí também a Michonne, né, invadindo a CRM, fazendo uns parkour malucos, subindo no prédio e tudo mais. Obviamente, uma coisa que me incomodou muito foi justamente, tipo assim, a Michonne ficou encarregada de literalmente apagar com as provas, enquanto o Rick tava seguindo ali a vida dele normal. Só que, tipo assim, esse não foi nenhum problema maior. E sim que literalmente não mostrou, né, a Michonne tendo muitas dificuldades de encontrar a sala e tudo mais. Ela literalmente entrou num prédio, a primeira porta que ela viu era a porta certa. E literalmente assim, não deu nem tempo de sentir um gostinho de emoção, de tensão dentro desse momento, porque parece que foi tudo muito rápido. Isso me pegou um pouco e eu não gostei muito, eu vou admitir pra vocês, obviamente. O episódio em si eu gostei muito, e da série também eu gostei muito. Mas assim, realmente alguns aspectos no âmbito geral acabaram me incomodando, como esse que eu acabei de falar. E obviamente a Michonne dentro da sala, né, ela acabou demorando um pouquinho, só que assim, não foi aquele demorado gigantesco. Ela literalmente vasculhou a sala inteira, tava ficando sem ideia de onde estava isso, começou a achar mil e uma coisas e finalmente depois de um tempo ela encontrou. E sim, estava dentro de um gato. E obviamente a gente tinha algumas referências, tinha inclusive algumas pinturas do Gabriel, que é uma das coisas assim que eu achei incrível e muito legal de ver, né, que a Jade realmente ela se interessava muito por pintura, e o quarto dela literalmente só tinha pintura. Isso é uma coisa muito legal, só tinha coisa de arte. Isso eu achei genial e muito legal, por sinal. E literalmente era uma carta gigantesca, assim, com umas 3, 4 folhas, escrito literalmente tudo sobre o que a Jade sabia, sobre o grupo do Rick, contando a Michonne, contando de Alexandria, contando literalmente tudo. Coisa bizarra, assim, e obviamente não dava pra ser tão fácil, até porque uma mulher quase acabou descobrindo, não sei se na verdade era uma mulher, enfim, alguém quase acabou descobrindo que a Michonne estava lá, só que a Michonne literalmente o mata-leão e acabou com a raça da mulher. Assim, incrível. Eu não estava pronto para isso. E agora vamos falar de uma das coisas que realmente me incomodou, que foi de fato meio que o vilão, entre muitas aspas, dessa série, que é o Bell, né? Que é o líder ali da CRM, dos militares, que é aquele velho com uma barbinha e pá. Então, me incomodou muito, porque ele literalmente apareceu em 2 episódios, no primeiro episódio e nesse último. E literalmente foi uma construção muito fraca ao meu ponto, obviamente. Eu achei que assim, poderiam ter desenvolvido muito mais ele, poderiam ter mostrado um outro lado dele, mais construção dele, que de fato aconteceu já dentro da série do The Walking Dead, por exemplo, como o governador, o Negan, né, que a gente sabe que foi um desenvolvimento de personagem muito grande, só que assim, eu não vi isso dentro dessa série, eu não vi isso acontecendo, e justamente, tipo, o Bale foi conversar com o Rick, eles tiveram aquele momento de conversa, toda uma reflexão de filosofia de vida, de a espada mata, só que ela também dá vida, o fogo destrói, mas também renasce. Toda uma filosofia por trás, realmente teve uma conversa muito profunda sobre eles, que realmente acaba sendo um momento muito diferente da série, uma calmaria muito grande. Só que assim, não me pegou nem um pouco esse vilão durar 2 episódios. E eu não entendi, tipo, literalmente a Jade desapareceu bem mais, e a Thorne, que literalmente tava meio que junto ali com o Rick, né, apareceu muito mais do que, tipo, o vilão principal. Isso pra mim não fez o menor sentido,
e eu não entendi por que eles optaram por escolher isso. Obviamente, eu entendo que a série é focada no Rick e na Michonne, só que pra ter um vilão, precisava, eu acho que, mostrar um pouquinho mais, né? Não sou só eu que tô pensando isso. E, obviamente, uma das coisas muito loucas aí que o Bale acabou falando também foi que a CRM acaba destruindo outras comunidades para ganhar recursos e continuar crescendo e ser a maior comunidade. Inclusive, eles estavam com um plano ali de destruir uma das maiores comunidades e literalmente eles queriam acabar com eles. Só que aí, naquele momento, o Rick deu um surtinho de leve e o Bale perguntou: tu tá comigo nessa ou não? E o Rick literalmente meteu o louco e jogou uma faca no peito dele. Obviamente não matou ele instantaneamente, mas ele pegou a espada que estava em cima da mesa e deu uma fincadela perigosa na mão do Bale, e não só isso, no coração dele. E assim, não estava pronto para ver aquilo. E como eu disse, foi uma construção de um vilão muito curta para ele literalmente acabar morrendo do jeito que morreu. Óbvio, gostei muito do jeito que ele morreu, gostei muito da atuação do Rick. O Rick mandou bem demais, só que, cara, esse vilão não me pegou nem um pouco. Sabe aquele vilão que não tem cara de vilão? Tipo, insignificante, literalmente, que dá pra dizer com essas palavras. E obviamente o Rick tem a brilhante ideia de levar o zumbi Bale junto, né, com ele dentro de um elevador, aí com ele pingando sangue. Assim, obviamente ia dar tudo errado, só que graças a Deus a gente sabe que, né, o Rick ainda tem o lado Prime dele e mete o louco em tudo, e ele acaba encontrando a Michonne e os dois decidem juntos acabar impedindo essa invasão a essa outra comunidade que é bem grande também. Então, assim, por um lado, eles estão fazendo uma coisa muito boa antes deles irem para de fato para Alexandria e tudo mais, né, para eles voltarem para casa, mas assim, é preocupante, né? Vamos concordar? E uma das coisas que eu não entendi nem um pouco do que aconteceu ali foi que, tipo assim, o Rick literalmente deixou a manopla dele, né, a mãozinha dele, já que ele já não tem mais uma mão, para trás no quarto. Por que ele fez isso, eu não vou entender de maneira nenhuma, até porque ele não tem uma mão, então aquilo ali, de certa maneira, pra ele é uma arma, então, tipo assim, ele pode usar aquilo ali muito, só que, tipo assim, ele literalmente deixou pra trás. Por quê? Eu juro pra vocês que eu não tô tentando entender e processar isso até agora. Literalmente, pra mim, não fez o menor sentido ele deixar aquilo pra trás, sendo que foi feito justamente pra ele. E, obviamente, no final, eles literalmente conseguiram armar uma explosão gigantesca e matar basicamente todo mundo daquele lugar que tava a CRM. Tava acontecendo tipo um evento, né? Antes de fato eles irem para explodir essa outra comunidade, e eles literalmente acabam explodindo tudo antes. Então, assim, é uma explosão de gás tremenda. Aí a gente vê muito zumbi, muito caos acontecendo, e eu admito para vocês que eu tava pronto para ver ou a Michonne ou o Rick morrer naquele momento. Sem contar que, assim, a Michonne quase vai de Vasco, porque ela luta com a Thorne, que a Thorne tá do lado ali da CRM, e o Rick, meus amigos, o Rick tá com uma horda de zumbis, e ele joga uma granada nele mesmo. O menino perdeu o juízo completamente, assim, não consigo aceitar isso, né? Mas ainda bem que saiu vivo, né? Porque pelo menos saiu pra contar a história. E obviamente agora finalmente eu vou falar do final, que justamente foi o final mais emocionante, mais queridinho, assim, que literalmente é um final muito redondinho, que faz total conexão aí com a primeira temporada, que o Rick vê o Carl e literalmente ele sai correndo em direção ao outro. E literalmente isso aconteceu, eles saem de dentro do helicóptero e tá lá a Judith, né, e o RJ, né, mano, assim, ó, cara, ai, a ceninha muito lindinho, muito fofinho deles, todos juntos, literalmente, finalmente o Rick conhece, né, o RJ, né, que é o filho dele que ele ainda não conhecia, ele reencontra, cara, o reencontro dele com a Judith foi a coisa mais lindinha do mundo, porque a gente sabe que realmente, tipo, dá pra ver que a Judith estava com uma saudade, e assim, sem contar que eles já estão bem grandes, né, e dá pra perceber uma coisa, já teve um salto temporal ali um pouquinho grande, porque ele tava com um machucadinho na cabeça, e já tava literalmente cicatrizado e totalmente curado, sabe, e assim, o final me pegou muito, porque tinha muitos helicópteros voando, eu não entendia muito bem o que estava acontecendo ali, mas que esse episódio, o final, foi muito bom. Obviamente, a gente sabe que vai dar gancho aí para futuras histórias do The Walking Dead, que vai ficar aí para um próximo vídeo, que vocês vão gostar demais. Mas eu admito para vocês que assim, por mais que esse final tenha sido de fato bom, essa série me deixou com alguns incômodos, e principalmente ali no terceiro ou quarto episódio, e agora um pouco nesse final que eu achei que foi muito corrido, foi muito jogado pra gente, falar tipo assim, pega. Literalmente parece que foi muito corrido, eu senti isso, e me incomodou bastante. Mas eu quero também saber a opinião de vocês, e o que vocês acharam
sobre essa série do mundo de The Walking Dead do Rick Grimes, que estava sendo muito aguardada e particularmente por mim eu estava aguardando demais. E se chegou até aqui e gostou desse vídeo, aproveita e deixa seu like, se inscreve no canal se não for inscrito e até o próximo vídeo.